Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thaís. Eu vou apresentar o caso da Lumina. E antes eu gostaria de saber quem aqui acorda muitas vezes desmotivado, ansioso, ansiosa, com o time também desmotivado. Acontece? Muitas vezes, né? Então, foi por isso que eu criei a Lumina IA. Ela é assistente de bem-estar e produtividade 24 horas, 7 dias na semana, diretamente no WhatsApp. Bom, prazer, eu sou a Thaís e eu estou aqui, não sei se o pessoal já tinha visto anteriormente, mas a gente entrou numa competição da Adapta, então eu sou aluna da Adapta e eu passei com o meu case da Lumina, pelo que o Gabriel falou, foram 800 pessoas, então foi bem legal. E eu não estou acostumada a estar em palcos, então estou um pouco nervosa. Obrigada, estou um pouquinho nervosa, mas bom, vamos lá. A minha trajetória com a inteligência artificial veio quando eu morava na França. Eu trabalhava com marketing lá e eu trabalhava com uma agência de marketing que tinha casos bem grandes com a Danone, Citroën, Renault. E o sistema que a gente utilizava, a interface deles, era com inteligência artificial, não a generativa. E foi bem interessante porque eu tive casos de procurar, por exemplo, se alguém tinha falado mal do Danoninho online, tudo com a IA. E também casos da Renault que eu fiz para a Anitta. Então teve uma campanha da Anitta bem polêmica e com a inteligência artificial eu já consegui analisar, ver se tinha sido boa ou não para a Renault. Então foi lá que iniciou minha trajetória com o IA. E aí, quando eu voltei para o Brasil, isso foi em 2019, eu fundei uma agência de marketing e nessa agência, a hora que saiu o ChatGPT, eu já assinei ele e também assinei a Adapta para utilizar ela e foi aí que eu comecei a utilizar bastante a inteligência artificial generativa. Eu gosto muito de viajar e esse ano eu estava na Índia, em abril desse ano. E me perguntaram, Thaís, tu que gosta bastante de tecnologia, existe alguma ferramenta que eu consigo estar utilizando para fazer imagem, gerar traduções? E aí eu virei para a pessoa que me perguntou e falei, você usou o ChatGPT esse ano? Aí ela, chat o quê? ChatGPT, tu já usou? Dela, não usei. E foi o primeiro insight que eu tive de que as pessoas não tinham nem noção do que era o ChatGPT. Nem isso as pessoas sabem. E era uma brasileira muito instruída, com negócios, enfim. E aí eu pensei, putz, eu preciso mergulhar nesse oceano azul, porque as pessoas não têm noção. Essa é a razão que eu estou falando tudo isso, é porque quando eu voltei da Índia esse ano, lembrando que foi tudo esse ano, eu falei, eu vou começar a ter soluções com inteligência artificial e vou mergulhar diretamente. E foi por isso que eu precisava de uma ideia. Então eu precisava de uma ideia para poder mergulhar totalmente nesse oceano azul. E eu olhei para mim mesma e eu falei, eu me sinto ansiosa, eu me sinto frustrada muitas vezes. Muitas vezes, por mais que eu faça terapia, eu tenho psicóloga toda semana, eu não tinha alguém para conversar a qualquer instante. Sabe aquele momento do dia que a gente só quer desabafar? Na programação, eu não sou programadora, tá? Mas existe o patinho de borracha, que é só para a gente tirar a ideia da nossa cabeça e falar com alguém. Foi exatamente isso. Eu falei, pronto, agora eu tenho um problema, eu preciso ir atrás de como que eu consigo arranjar essa solução. E foi assim, então, que nasceu a Lumina, que é um MVP ainda, então eu estou bem no início. Eu construí ela em um mês e ela é um micro SaaS. Para quem não sabe, o micro SaaS seria um produto digital de recorrência, com pagamento recorrente, uma baixa manutenção. Então ainda estou no MVP dela e eu pensei assim, putz, eu preciso ter uma solução e eu quero que seja algo simples. Para quem não sabe, um MVP é o mínimo viável, eu boto possível ali, de ser bacana, né? Então, a Lumina, ela manda uma mensagem no WhatsApp, como se fosse falar comigo, ela processa e responde a mensagem. Exatamente como a gente consegue estar vendo aqui, eu não sabia que o telão ia ser tão grande assim, exatamente como a gente está vendo aqui. Eu queria que fosse uma coisa fácil. Então, recapitulando, eu queria um problema, eu encontrei algo e aí eu precisava fazer isso. Para isso acontecer, eu fiz muito rápido, mas é porque eu já trabalhei com startups. Eu tive 2 startups e também uma comunidade online. E com isso, eu sei fazer MVPs muito rápidos, porque eu trabalhei no Sebrae, com pré-incubação. Então,
Eu ajudei mais de 50 startups a tirarem o projeto do papel e botarem para rodar. Porque não adianta, às vezes a gente se apaixona pelo processo, pela solução e esquece do problema real. E se as pessoas vão usar ou não? E se ninguém usar? Eu tenho baita de um problema, mas eu não sei. Então, essa é a minha metodologia. Esse aqui é o roadmap, então. Eu comecei a ideia ali mais ou menos em maio. Eu entrei na Adapta. Antes, eu sou early adopter da Adapta. Setembro, eu acredito que foi. Eu não sabia como programar, eu não sabia como fazer nada. Então, eu resolvi entrar em comunidades de inteligências artificiais. A Adapta tem um curso deles dentro de automação. E eles usam o N8N, que é uma ferramenta no code, ou seja, sem código. E low code também, um pouquinho de código. E aí eu entrei numa comunidade que me ensinava exatamente isso também. Então, unindo os dois lados, eu consegui, em um mês, sem saber programar, sem ser dessa área, eu sou de vendas e marketing, eu consegui fazer a solução. E daí eu me encontrei no MVP, e aí eu precisava lançar. Como eu falei, um mês de construção. A construção dela, então, eu fiz no e low code. Lembrando, é um MVP, o mais rápido possível para a gente poder rodar, ver se tem pessoas querendo ele. Porque não adianta eu fazer em Python, codar, contratar pessoas, eu já fiz isso, foi um erro. Não deu certo, o Covid veio, eu trabalhava com restaurantes e fechou tudo. Então não deu certo. Aí eu precisava fazer algo rápido, um free trial. O primeiro free trial que eu tive foi de 20 minutos para falar com ela no WhatsApp. Foi muito pouco. E daí eu recolhendo, medindo, né? Medindo aqui, que nem a startup enxuta fala, eu consegui ver que 3 dias seria o suficiente para as pessoas poderem estar conversando com ela e vendo se fazia sentido ou não. E aqui, para quem quer testar MVP, mesmo para empresas, o Google mesmo testa muito, então a gente precisa estar testando algumas maneiras de construir. O livro da Startup Enxuta fala que é construir, medir e aprender. Então, eu construí ela super rápido. Eu estou na fase da medição, então eu estou analisando, falando com as pessoas um a um. E agora também estou ali no aprender, se eu pivoto ou se eu sigo com o que está dando certo. Como é que foi a construção? Eu fiz um building public, para quem não sabe, é muito interessante fazer isso. Eu construí, fora do país é bem comum. Eu construí Eu fui fazendo, desde a minha primeira ideia de negócio ali, eu chamei de uma série de Construindo um Negócio com Inteligência Artificial, e eu fiz uma construção online. Eu já tinha uma comunidade não muito grande, mas eu resolvi fazer um novo Instagram para poder compartilhar sobre isso. E aí, eu fiz uma landing page super rápida também, com a ajuda do ChatGPT, com o assistente do ChatGPT, então foi super rápido para fazer, menos de um dia ela já estava pronta. E aqui tem todos os episódios, desde eu tendo a ideia até hoje ainda não tem, né, porque eu estou aqui, mas vai ter. Então é bem interessante porque alguns clientes vieram disso, algumas pessoas, e também é legal para documentar. O lançamento dela, então. Eu resolvi fazer 2 lançamentos, eu não queria fazer um lançamento muito grandioso, nem colocar tráfego pago, nada disso. Eu queria ir com as pessoas entendendo o lado, né, cada caso delas. Eu fiz um lançamento no Threads, está ali, ó, dia 2/6, foi meu primeiro lançamento. O Threads, para quem não sabe, é a nova rede social da Meta, como se fosse um Twitter. E ele meio que viralizou, porque eu também tinha poucos seguidores lá. Atingiu 34 mil pessoas e 30 usuários resolveram testar a Lumina. E a minha primeira assinante de Portugal ainda, não foi nem brasileira. Foi minha primeira assinante, foi bem interessante. E eu também participo de algumas comunidades. E eu lancei em 2 comunidades. O porquê de lançar em comunidade? Testar a parte técnica, ver se está funcionando, ver se não tem muitos bugs e tudo mais. Então eu resolvi fazer esses 2 lançamentos. E eu também utilizei essa estratégia. Alguém sabe o que significa os 3 Fs? Isso aí. É a estratégia de família, amigos e os tolos. Eu não chamo de tolos, eu chamo de primeiros adotantes, que eu acho exatamente, que eu acredito que é melhor. Foi a estratégia que eu segui porque eu queria ir de mão dada com as pessoas coletando os feedbacks. Aí eu tenho menos de 2 meses, né? Lembrando que, recapitulando, 125 usuários e 6 assinantes recorrentes já.
E com isso, eu já estou coletando os feedbacks. Quando ela nasceu realmente o MVP. E na minha percepção, ela poderia ter nascido antes. Eu ainda fui um pouco chata ali de falar, não tá bom. Sabe aquela coisa de, não tá perfeito, não tá legal. E, enfim, aí eu coletei alguns feedbacks e fui melhorando ela no processo. Pediram para ver se tinha como fazer um treino com pessoas com TDAH. Coloquei isso no prompt dela. Pediram também para perguntar como que ela tava, como a pessoa estava se sentindo durante o dia. Eu já vou mostrar como ela funciona e vocês também vão poder testar. Então vai ser legal isso. Quero ver bastante gente testando aí como que vai ser. Mas sabe quando a gente está aqui no dia a dia e não para refletir? Como é que eu estou me sentindo? Como é que eu estou? Então, ela faz essa pergunta para a gente poder dar uma respirada e uma analisada. Aqui também, ela, de início, você dava um oi para ela e tinha que falar o que queria. Hoje, ela já vai responder com um texto pronto, dizendo como que ela pode estar te auxiliando. Tudo de feedback de pessoas testando a ferramenta, né? E também dizia que era legal mandar áudio, que não podia mandar áudio no início. MVP. E aí, hoje em dia, você também já pode mandar áudio. Bom, aqui é uma conversa com ela. Eu fiz essa conversa quando eu descobri dessa palestra, que foi uma semana atrás. Então, faz uma semana que eu sabia que eu ia estar aqui. E eu realmente falei com ela e perguntei como que ela poderia estar me ajudando nisso. E ela falou assim, o que mais te preocupa? Apresentar, a reação do público e tudo mais. Falei que, obviamente, a reação de vocês, né? Porque eu que criei, ninguém sabe. Mas que seria mais o medo de falar em público. Então, eu realmente estou utilizando ela no meu dia a dia, porque era algo que era um problema para mim. Aqui também tem uma outra, deixa eu voltar para cá, vir para cá. Aqui tem uma outra conversa que me falaram que pedem frases de motivação para ela. Então ela deu aqui uma frase de motivação: a ação é o caminho mais seguro para transformar seus sonhos em realidade. E aí eu falei que eu estava com lembrando que ela também é de produtividade, eu falei que eu estava com uma lista enorme de tarefas. Aí ela foi me dando alguns insights, eu poderia conversar com ela em cada insight, ela me falaria algo para mim. O legal dela é que ela é específico para cada pessoa, então ela vai conversando como se fosse ali realmente um ser humano. Bom, o mercado dela nasceu para ser B2C, ou seja, negócio para o cliente final. Mas, quando eu apresentei isso para algumas pessoas, já vieram me perguntar se eu poderia implementar no B2B. Aqui em São Paulo, estou numa empresa que a gente está implementando ela, com 60 funcionários já, para entrar nessa área de wellness, de, como é que eu posso dizer, de bem-estar da empresa. Saúde e bem-estar da empresa. Obrigada. Bom, aqui é interessante para todo mundo, na verdade, foi isso até que me pediram, porque como que eu utilizo, esse aqui é um caso, né, eu tenho outros negócios, mas esse aqui é um caso de como eu utilizo a inteligência artificial nos meus negócios. Brainstorm do nome, o nome dela, Lumina, veio de um brainstorm com a inteligência artificial, então é de iluminar o caminho. A imagem dela do WhatsApp que vocês viram ali também veio de um prompt de imagens. A ideias de go-to-market, de lançamento, muitas ideias também vieram de uma conversa. A copy da página, eu criei no assistente ali de ChatGPT do Alex Hormozi, que é um empreendedor, autor norte-americano que eu gosto bastante e que fala muito de ofertas. Então, eu, junto com ele, fiz a página. A melhoria de prompt também. Esse aqui é bem importante para quem trabalha com prompt e pensa em trabalhar com assistentes, é sempre estar melhorando. Pelo menos uma vez por semana eu coleto feedback com as pessoas e eu estou lá melhorando o prompt dela, melhorando toda a infraestrutura por trás dela. Semanalmente isso. Por isso que o MVP é muito importante. Coloca para rodar, depois a gente vê, vai indo com as pessoas. E a mensagem para contatar esses usuários também foram feitas com a inteligência artificial. O interessante aqui foi que eu utilizando e tendo esse primeiro problema para mergulhar no Oceano Azul, isso em maio, gente, abril, maio. Estou falando assim, eu era de outra área, já utilizava a inteligência artificial, já trabalhei com IA, mas não era minha área. Eu estou falando disso há 3 meses, não faz 3 meses que isso tudo está acontecendo. E eu passei aí num concurso com 800 pessoas, eu estou aqui, coisas já estão acontecendo. Então, é possível. Quase ninguém entende, a gente está numa bolha aqui de inteligência artificial, poucas pessoas ainda entendem, às vezes pergunta para pessoas aleatórias para a gente tirar esse pensamento e entender mesmo que a gente está no Oceano Azul. E
Com a Lumina, eu já consegui fazer outras inteligências artificiais nesse mesmo estilo, porque é a mesma infraestrutura dela. Então, eu criei o Nelson IA, que foi também o feedback de pessoas online que me pediram para ajudar o time de vendas a bater metas. Então, aqui não tem nenhum produto plugado. É realmente um ser humano ali querendo ajuda para quebrar objeções. Nesse caso aqui, é um curso que eu tenho de produtividade, e aí eu perguntei para ele, o cliente está com uma objeção financeira, dinheiro, obviamente, né? E aí ele vai me ajudando, e ele está treinado muito com spin selling, e também com um pouco de Robert Cialdini ali, da Armas da Persuasão. Então ele vai ajudando. Eu já fui vendedora, eu vendia bastante, às vezes era um saco, porque era final do dia, eu tinha que ligar, e ao mesmo tempo que eu precisava vender para bater meta, eu estava cansada. Então é muito disso, né? A gente quer, às vezes, torce para o cliente não atender e a gente está muito cansado. Infelizmente é assim, não queria que fosse, mas assim a gente consegue também estar tendo uma ajuda da inteligência artificial para quebrar objeções quando a gente está com a mente meio atazanada aí. E o Nelson veio até em homenagem ao meu pai, que era um ótimo vendedor, ele já faleceu, mas o nome dele era Álvaro Nelson, e daí com isso eu resolvi homenageá-lo. A gente também tem um suporte para cursos online, então a gente consegue estar vinculando o curso e a pessoa indo direto no WhatsApp perguntando sobre uma aula do curso, perguntando sobre onde está aquela aula. Normalmente tem horas de aulas, né, em cursos online. E isso é um pouco complicado, porque, onde é que está aquela aula mesmo? O que que era? Daí tem que entrar no curso. Com isso a gente consegue também estar conversando com ela. E me pediram bastante, isso também foi de feedback, falaram que estavam utilizando a Lumina para redes sociais. Pedi insights, como eu faço um vídeo, várias coisas ligadas a redes sociais, então eu estou já fazendo essa social media IA, que eu estou vendo que é um negócio. Isso é bem importante ver, porque atrás dela é em dólar. Então a gente tem que cuidar, porque se as pessoas ficam gastando esse dinheiro, conversando com coisas muito aleatórias, não faz sentido. Aí seria fazer algo mais caro e mais aberto. Então a gente tem que estar cuidando para quem pensa em utilizar, por exemplo, a OpenAI ou Gemini, tudo normalmente eles cobram em dólar. Então tem que cuidar nisso. E assim, já tenho algumas empresas me perguntando de assistentes, eu já estou fechando com algumas, e tudo isso para aumentar a produtividade e a margem de lucro, porque a gente consegue estar ganhando tempo. E tempo a gente consegue estar aumentando o lucro, e é isso que a inteligência artificial, na minha percepção, veio para acrescentar na nossa vida, realmente gerar mais tempo para a gente fazer o que importa. Chegou a hora de testar, então, a Lumina. Essa daqui foi a imagem que eu falei que foi IA. O QR Code, espero que leiam, espero que dê certo. Qualquer coisa, senão também tem o site aqui. Querem testar? Eu estou com um time aqui também me ajudando. Qualquer coisa, ela está no Google também, se colocar Lumina IA, consegue encontrar. Eu também coloquei aqui minha rede social, que é Thaís T. Cardoso, não é o de IA. Se alguém quiser conversar comigo, tem pessoas aqui nesse evento que me ajudaram muito. Quando eu estava perdida lá no início, eu entrei numa comunidade no Discord. E essa pessoa, o Paulo, não sei se ele está por aí, mas ele falou, entra aqui, entra lá, e ele me deu os caminhos para chegar onde eu cheguei agora. Então, eu fico à disposição aqui no evento, para quem quiser conversar comigo, se tiver alguma dúvida. Pode me mandar esse aqui no meu WhatsApp Business, pode conversar, que eu realmente me ajudaram, estão me ajudando aqui, então eu gosto bastante de retribuir isso. Tinha mais um slide. Não foi? Aí. Mais um. Bom, eu quero encerrar com essa frase que eu gosto bastante, que é do Naval Ravikant, adoro ele, e aprenda a vender, aprenda a construir. Se você conseguir fazer os dois, será imparável. Muito obrigada.